Fala pessoal, então chegamos ao quarto episódio de Inovação na Prática. A gente ficou aí uma semana sem compartilhar nada. Semana passada a gente colocou o episódio com o Luiz. Não, na verdade é essa semana que a gente está gravando, né? Estou meio perdido na data. Foi semana passada. Semana passada que a gente colocou o episódio com o Luiz. E hoje, na terça-feira, estamos gravando o quarto episódio do podcast. Queria já deixar os recados, né? Se inscrevam no canal, me deem feedback do que tá legal, o que não tá legal, o que a gente pode melhorar para os próximos episódios. Ainda temos mais alguns episódios preparados para essa primeira temporada. E hoje aqui... Clica no sininho. Clica no sininho, ativa a notificação, isso aí. E hoje aqui nós temos a ilustre presença de Lucas Dalpas, da MMA Advogados Associados. Obrigado, Dalpas, pelo tempo aí. Capaz, querido, eu agradeço o convite. Trocar essa ideia, conversar, falar um pouquinho sobre inovação. E é muito massa falar, de inovação numa área que analógica. É meio contraditório falar de inovação dentro do direito, né? Como é que tu começou? Vamos começar lá do início. Como é que tu começou? Por que tu decidiu trabalhar com direito, estudar, ir pra faculdade e tal? Claro que isso é uma pergunta interessante até do ponto de vista pessoal, assim, porque como todo estudante de um colégio particular, a primeira coisa que tu pensa é fazer medicina. Sim. Né? Mas por óbvio que não tinha condições de pagar uma faculdade de medicina, e a faculdade federal é extremamente difícil. Sim. O ingresso pelo Enem. E a minha família, por sua vez, é uma família onde eu tinha uma influência muito forte nas áreas sociais. Meu avô, que foi que me criou como filho, foi advogado muitos anos. Ele foi advogado? Foi advogado muitos anos. Foi fundador de partido político aqui na cidade e nas cidades da região sul. Então, todo esse lado relativo a Estado, direito, sociedade, eu tive influência muito forte desde sempre. Eu sempre brinco que eu preferia, muitas vezes, o horário político do que ver desenho, quando eu era criança. Que loucura, não. Isso é chatíssimo. Só que é uma influência que, de fato, eu me recordo, minha família também recorda, que algo sempre foi incutido em mim. Então, quando teve a oportunidade de prestar o vestibular, eu, no primeiro momento, quis medicina, mas depois já logo entendi que era para ser o direito e ciências sociais. Então, eu prestei as duas no primeiro momento juntas e depois decidi apenas pelo direito. Né? Me arrependo de não ter voltado depois para ciências sociais. Que loucura, cara. Aí fiz um semestre e meio, 3 semestres. De ciências sociais. Ciências sociais e direito administrativo. 8. São 8. Então eu fiz de manhã direito e à noite ciências sociais. Mas como eu tinha que pagar a faculdade de direito, eu optei por trabalhar à tarde e ir para a noite. Aí depois, durante a faculdade, eu consegui voltar para amanhã e ficar com estágio à tarde. Sim. Que loucura. A escolha, na verdade, foi uma escolha natural, por influência familiar e por aptidão. E tu sempre curtiu, desde que tu tava... Porque o direito é muito massa, que o direito tem isso de tu já ir trabalhando, né? Tu consegue, é muito fácil de tu conseguir. Sim. Não sei se é muito fácil. É fácil. Mas tu consegue alguma coisa pra te encaixando. Tanto que assim, todo mundo diz assim, o direito tem um leque de oportunidades. Sim. É uma verdade, mas também não é uma verdade tão exacerbada. Assim, existe uma facilidade, mas se tu for alguém engajado, se tu quer atrás, se tu quer buscar. Sim. Então tu pode conseguir tanto no Poder Judiciário, quanto no Ministério Público, quanto em escritórios privados de advocacia. Então essas três áreas além da defensoria pública. Tá? Então dessas 4 áreas tu consegue, principalmente na defensoria pública e nos órgãos públicos em si, muito facilmente, mas por meio de prova. Tu tem que passar em prova, em regra. Né? Aí vai depender do órgão específico. Então esse é o primeiro ponto. E de fato, assim, eu não tive a experiência de trabalhar ao longo da faculdade num órgão do Poder Judiciário. Eu, praticamente a metade da faculdade, eu estagiei na Câmara de Vereadores e depois em escritório de advocacia. Mas, tá? Então, a minha experiência foi política jurídica. Entendi. Né? O que para mim foi extremamente interessante para minha formação pessoal. A formação pessoal foi muito maior
pelo tempo que eu fiquei trabalhando na presidência da Câmara de Vereadores, como estagiário, e por entender justamente, primeiro, como funciona a sociedade, segundo, como funciona um processo democrático de direito, mesmo que num campo menor como uma cidade. No entanto, com uma simulação da Câmara de Vereadores, é uma simulação, de maneira muito esdrúxula falando, do que é um Congresso Nacional. Então eu compreendi como é que é feito as leis, como é que elas são discutidas, por que essas coisas acontecem, como é que funciona. Por que não é só lá dar um canetaço e já passar tudo? Que é um decreto da prefeita, na época o prefeito era da Leite, no atual governador. Então, algumas coisas foram muito interessantes. Por exemplo, eu participei diretamente como estagiário da presidência, e quando eu digo, matéria estagiário, como é que participou? É que, de fato, na presidência, muitos estagiários trabalhavam mesmo. De fato, estavam lá construindo o operacional por óbvio, né? Então, a atual lei do IPTU, eu me lembro de estar sábado lá até às 10 da noite, organizando a sessão, a votação, a discussão. Porra, mano. Então, além de outras questões também do dia a dia, que me formaram e me direcionaram para onde eu tô hoje. Mas engraçado é que, cara, a gente vai avançar na conversa, mas o que eu queria naquela época é nada a ver do que eu faço hoje. Né? O que eu queria, né? Eu queria trabalhar com direito tributário. Direito tributário? Que loucura. E não que eu não trabalhe hoje com direito tributário, não preste assessoria nesse sentido. Né? Mas eu me direcionei para algo que ainda é muito escasso no mercado, que é direito e tecnologia. Não é direito das startups. É um caminho diferente, é uma prestação de serviço jurídica diferente daquilo que nós compreendemos como um advogado de startup ou de startup. Tá, mas vamos lá. Passou na OAB durante a faculdade ou depois? Passei no nono semestre. A primeira. Tá, e aí tu formou prova. E aí tu teve que ir para algum lado. Como é que foi, tá? No sétimo semestre, eu estagiava num escritório de advocacia, na área empresarial aqui em Pelotas, de um professor da faculdade, né? Abriu seleção, fui lá, entrei, passei. E aí, no sétimo, oitavo, nono e décimo, eu era estagiário nesse escritório. E, na hora de me formar, obviamente, até pelo tempo de estágio, eu já estaria saindo. Aí eles me convidaram para ficar no escritório e ser assessor jurídico. Mas acabou que não em Pelotas, em Porto Alegre. Então, eu me formei, acabaram minhas aulas no dia 10 de dezembro de 2018, no dia 12 eu já estava, no dia 13 eu já estava em Porto Alegre trabalhando como assessor jurídico. E peguei o canudo depois. Mas foi isso. Então e nesse escritório, obviamente, sou muito grato porque lá eu aprendi a advogar. Lá eu compreendi a advocacia e era aquilo que eu queria. Eu entendi lá o que de fato era aquilo que eu queria. As áreas não eram áreas no quais eu trabalho hoje, mas de fato, como o direito empresarial ele é muito amplo, eu consegui compreender pelo menos as linhas de digamos assim, condutoras. Né? Tá. Eu tenho uma outra pergunta para isso. Mas aí como é que chegou essa tua vontade de vir trabalhar com tecnologia, direito, tecnologia? Na verdade, não foi uma vontade, assim. Foi um pouco da seleção natural do mercado. O que aconteceu? Logo que quando eu fui para Porto Alegre, aí acabei voltando para Pelotas, em 2019, meio de 2019, eu abri meu escritório, pessoalmente falando, mas logo depois acabou que não foi o projeto que eu imaginava, e por outras questões também, envolvendo alguns familiares, eu acabei saindo dessa sociedade e, concomitantemente, o Marcelo, que atualmente é meu sócio e foi meu professor. Grande Marcelo Moura, um abraço, Marcelo Moura. Me convidou para trabalhar lá na área civil, pessoa física, ainda por cima. Não existia uma área do direito empresarial. Ou seja, eu literalmente estava atrás de emprego, porque a sociedade não estava dando certo, é a oportunidade que tinha. Surgiu um cliente da área tributária, né, que era a única empresa na época, que está até hoje conosco, lá em 2019, que trabalhava com o escritório, só tinha uma empresa trabalhando com eles, que era essa empresa, e eles precisavam de uma demanda tributária, e aí o Marcelo me chamou para prestar um serviço como terceirizado, digamos assim. Gostou do serviço, me chamou para trabalhar com ele, eu fui. E lá, coincidentemente, apareceram alguns clientes, né, que estão conosco até hoje, da área do direito e tecnologia. E a partir da demanda, eu aprendi
de fato, os conceitos, as legislações específicas, como o marco da internet e lei geral de proteção de dados, principalmente, além das questões relacionadas a contratos, acordos de sócio, assim por diante, que me permitiram hoje trabalhar com direito e tecnologia. Então, na verdade, a demanda apareceu e, na verdade, foi uma demanda pequena que me permitiu aprender. Sim. E depois disso, a gente foi, eu diria, construindo essa demanda e outros clientes da área apareceram. Mas por que é importante ter um advogado que entende de tech? Bom, por que não vale a pena contratar o cara ali que vai te cobrar um mensal bem baixinho e vai te entregar ali qualquer coisa? É a mesma coisa que tu contratar um especialista em traumatologia para falar sobre tireoide contigo. A especialização da prestação de serviços em qualquer área, ela existe justamente para melhorar o serviço, né, na minha concepção, direcionar e fazer uma coisa que é diminuir os custos de transação e aumentar a eficiência. Ou seja, tu vai diminuir os problemas, né, que aquela relação pode vir a acontecer, tu vai ter os atalhos para chegar no objetivo mais rapidamente, com menor custo e maior eficiência. Entendi. Então, tu trabalhar hoje com um advogado especialista em alguma área, não só tu ter a maior compreensão que aquilo vai te dar o resultado esperado, ou mais, te trazer uma solução que tu não sabe. Entendi. Então, acho que hoje a melhor resposta que eu posso te dar para isso é justamente isso, estar alinhado com a matéria, estudando, imerso nisso, é ter soluções novas. Sim. Tá? Para problemas complexos. Não dar a mesma resposta que um advogado generalista daria, por exemplo, um Tilenol para uma dor de cabeça, quando pode ser N coisa. Sim. E aí, por exemplo, o que tu traz desse mundo de tech, de tudo isso que tu tá vivendo para dentro? Como que tu pega aquele conhecimento lá, aquela matéria que tu aprende lá e tu aplica dentro desse setor tão burocrático quanto é o... Porque, cara, não adianta, o direito é burocrático, é que nem contabilidade, é burocrático. É burocrático, mas sabe que isso é uma compreensão que os operadores do direito estão se dando cada vez mais, estão tendo a noção, na verdade, que estão cada vez mais imersos na tecnologia do que possam imaginar. Quando eu me formei, ainda existia processo físico. Então eu tinha que ir no fórum, pedir o processo, eles me entregavam, ou a minha carteira da OB, ou algum documento para eles pegarem, anotavam, enfim. Eu tinha 2, 3 dias, 5 dias, às vezes, dependendo do processo, para devolver, outros mais tempo. Sério? Sim. Um processo com urgência era 5 dias, se não me engano. Aí processos que não tinha urgência, depois de mais um tempo. E quando tu demorava muito, ligava, te intimavam para devolver. E aí tu devolvia lá no fórum, tu devolvia com a petição física, tu assinava. Sim. Isso foi em 2018, 2019. Tá? Desde então até hoje, 2024, nós já temos uma inteligência artificial no Supremo Tribunal Federal, o Vitor, é o nome da inteligência artificial, que faz uma análise dos processos que podem ser categorizados como repercussão geral, tá? Que é uma categoria do direito específica. Nós temos o juízo virtual, 100% do juízo virtual, que o advogado, quando vai ingressar com uma ação, toda ela por meio de navegador de software na internet, ele pode escolher se ele quer ou não ir até o fórum, fazer algum tipo de ato jurídico, né? E todo esse movimento, ele nasce a partir de um conceito chamado Justiça 4.0. Tá? Nasce dentro do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão estratégico da justiça do Poder Judiciário brasileiro, no qual ela pensa as estratégias para melhorar o Poder Judiciário. Então, eu vou dar o exemplo aqui do Sul. Tá? Nós tínhamos um software da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, que não era muito querido, digamos assim, pelos advogados. Tá? E aí os advogados começaram a fazer um movimento, a OAB no nosso estado, para que a Justiça Estadual fosse migrada para o EPROC, que era um sistema, um software da Justiça Federal. A vida de todos nós advogados, isso eu posso botar minha mão no fogo, melhorou muito, porque é muito bom o sistema. Então eu não preciso mais ao fórum,
Sim. Todos os atos jurídicos, alguns inclusive de forma automatizada, já são feitos diretamente no sistema, não precisa do juiz ou de um assessor para fazer. É o que a gente chama, dentro do direito da inteligência artificial, de juiz secretário, robô secretário ou robô assessor, Sim. né, que são decisões automatizadas, como se fossem gatilhos do algoritmo, que já nos objetivam naquilo que eu preciso. Então, por exemplo, o juiz deu um despacho, automaticamente já sai a intimação para mim. Sim. Eu não tenho que esperar um ano, ir lá e botar um botão para intimar o Lucas, entendeu? E o que isso muda para quem é empresário, para quem é empreendedor? Isso, objetivamente, diminui o custo, porque isso diminui, obviamente, pessoas humanas dentro dos escritórios de advocacia. Ao mesmo tempo, aumenta a qualidade e o tempo do serviço, né? E principalmente aquilo que eu estava falando, evita erros, né? Penso que antigamente uma pessoa contratada pelo advogado tinha que ir lá no fórum, pegar as notas de expediente, que eram as intimações, e levar até o escritório de advocacia. Se isso se perdesse no meio do caminho, tá louco? Tá. Posso parar embaixo do ônibus. Infelizmente, eu escutei várias histórias do meu avô que, não de perder prazos por isso, mas de, às vezes, ter algum tipo de novidade no processo que não sabia em razão desses problemas de assimetria informacional que a gente chama. Hoje, como tudo online, o cliente tem um número de processo, o cliente tem a chave do processo, ele entra a hora que ele quer, como ele quer, e consegue visualizar, ligar para o advogado. Óbvio que isso é uma questão muito personalíssima de cada colega. Eu não me importo, né? Eu acho que isso é importante, inclusive, que o cliente tenha para compreender e acompanhar a nossa rede. Porque aí mora o maior problema da advocacia, que é a comunicação. O advogado, acho que além da prática da advocacia, não é uma prática, não sei se só da advocacia, mas da prestação de serviço em si. A comunicação, o feedback do cliente é o que a gente hoje encontra no nosso escritório, o nosso principal alvo, e melhora cada vez mais. Às vezes um e-mail basta. Né? Então, para o cliente, tá ali, tá ligado, entendeu? Uma ligação, um WhatsApp, responder rapidamente. Então, a tecnologia nesse sentido vem muito para ajudar o advogado, mas não só na integração da tecnologia ao direito, mas nos outros softwares que os advogados, hoje principalmente, têm à disposição para trabalhar a serviço do empresário. Então, por exemplo, nós temos um software lá no escritório, que ele é a nossa agenda, todo o controle de processos, ele também já gera ele já nos avisa quais intimações de alguns sistemas, não são de todos, geraram. Então todo dia de manhã eu abro o sistema, vou nas publicações na minha OAB, já sai ali todas as do dia anterior, e assim por diante. E nisso eu já vinculo a agenda e assim vou indo. Então eu tenho o maior controle de todos hoje os quase 1.800 processos que nós temos no escritório. Além das demandas consultivas. O Miguel me pediu, por exemplo, um contrato, eu tenho um prazo para enviar, eu vou lá, boto na minha agenda, já vai direto para a minha Google Agenda. Então, essa integração entre sistemas, ao Google Agenda, que está no meu iPhone, junto com o Legal One, que é o sistema que nós usamos, ela é muito importante, que facilita muito o meu serviço. Né? Assim como agiliza também uma dúvida, enfim, com o cliente. Além de outros softwares, né, que hoje, para o direito em si, são muito importantes. Um deles é um software especializado para o controle de dados das empresas. Tá? Então, quem trabalha com proteção de dados, ou DPO mesmo, que é o Data Professional Officer, tem à disposição uma série de softwares, né? Tem vários, e aí tu vai escolher o que tu achar melhor, que vão servir para te controlar os dados da empresa. Então, algumas empresas trabalham com dados sensíveis. E é obrigatório por lei hoje, conforme a lei de proteção de dados, tu ter, todas as empresas, na verdade, ter um DPO nomeado. Né? Externo, interno, pessoa jurídica, pessoa física, não importa. E tu ter um controle a partir de um software só para isso, podendo te comunicar com o teu cliente por meio daquela plataforma, ajuda muito, diminui a hora de serviço intelectual do prestador de serviço e acaba não diminuindo o custo. Aumenta a eficiência e diminui o custo, porque na verdade, no fim do dia, é o que o empresário quer. Ele tem um bom serviço pelo menor preço e com maior agilidade. Só que todo mundo precisa ter um escritório de advocacia? Não. Quando é a hora?
não é quando, obviamente, na verdade, é quando dá problema, óbvio, lógico. Mas, até porque em alguns casos pode até ser preso. Sim. Mas na verdade, eu compreendo que estrategicamente o empresário ele tem que estar muito mais vinculado à prevenção e compreendendo os movimentos do poder legislativo, principalmente, do que apenas quando dá o problema. Tá? Mas, na prática, isso é um conceito do Lucas e da maioria dos advogados que eu conheço. O ideal, o dever ser, tu ter alguém para te acompanhar. Diferente do contador, a empresa não tem uma obrigatoriedade de ter um advogado. Sim. Né? Agora, na prática, a gente vê que muitas vezes o empresário não precisa de advogado. Muitas vezes ele confronta os problemas que ali estão aparecendo para ele no dia a dia. E mais, hoje em dia tem o chat GPT. Né? Então, muitas vezes tu consegue se virar. Agora, tu não vai ter nenhuma garantia de que isso vai dar um resultado que tu quer, um resultado esperado. Eu acho, cara, muito no papel, acho que todo mundo que trabalha em consultoria, assim, tipo, mas porque o trabalho também do advogado é de ser consultor. Chega uma hora que é ser consultor, é de tu ter uma certeza, sabe? Hoje em dia... Tu entender que existe risco, tu entender qual é esse risco, e quem vai te dar essa clareza desse risco é o advogado. Hoje em dia, eu, Lucas, praticamente, claro, dentro do nosso escritório, a gente hoje tem 9 advogados, 2 sócios, 3 chefes de carteira, 4 chefes de carteira. Eu praticamente não atuo mais com processo. Eu praticamente atuo 100%, na verdade, não vou dizer 100%, mas 99% com demandas consultivas. Tá? Por quê? A gente, ao longo do tempo, e principalmente do crescimento da carteira empresarial, a gente justamente compreendeu que mais importante do que estar com os processos estrategicamente conduzidos é estar ao lado do empresário para tomar a melhor decisão com ele. Então, além da confecção de contrato, elucidação de dúvidas sobre alguns tipos de negócio em si, dizer, pode ir, vai lá, não vai dar nada, ou olha, melhor não. Melhor tu prestar atenção, não fazer esse tipo de negócio. É o que a gente chama de direito dos negócios. Né? Que o direito de tecnologia está, obviamente, incluída dentro desse campo, porque, claro, o campo que eu atuo é voltado para empresarial. Né? Mas já tivemos demandas no escritório, onde uma blogueira de Pelotas, teve a sua vinculação, ela tinha uma conta no Instagram e no TikTok. E levaram ela pro Kawaii. Só que levou um fake, levaram ela pro Kawaii. E ela tinha mais visualizações no Kawaii com o fake do que nas outras duas. Só que havia um culto muito grande ao ódio no Kawaii. Por uma série de questões. É uma blogueira por sair de Pelotas. Ela nos procurou, nós ingressamos com a ação, buscando, no primeiro momento, suspender essa conta e depois retirar a conta. Fomos felizes. Isso é direito e tecnologia. Mas é trabalhar com marketing da internet, que é a legislação que regula isso. Mas também é compreender para o teu cliente contrato de software, contrato relacionado, por exemplo, a um acordo de sócios, orientação em eventual aquisição ou venda de empresa, vinculado ao campo da tecnologia. Então, direito e tecnologia não é uma área específica do direito empresarial. Para se trabalhar com isso, tem que trabalhar com o direito empresarial primeiro. Compreender esses dons. E aí, focar ainda mais nessas legislações. A gente hoje, e a minha matéria de estudo acadêmico, está discutindo no Congresso Nacional o projeto de lei Marco da Inteligência Artificial. Então, haverá uma regulação da inteligência artificial em todas as searas que nós lidamos hoje. Assim como o direito consumidor vai ser uma legislação da inteligência artificial, que também vai trazer aspectos, vai refletir alguns aspectos para o Poder Judiciário. O Vitor, que é a IA que eu te falei, é uma. Já existem inúmeras dentro dos 25, 26 tribunais do país, além dos tribunais superiores. Tá? Por enquanto, nenhuma está como uma IA decisora de sentença. Né? Já tem um projeto, inclusive. Tem? Já tem um projeto.
mas ainda não existe um juiz software, um juiz robô, como diz a doutrina. Existe ensaios disso, estudos disso, mas ainda não existe na prática rolando. Mas, porra, que loucura. Aí tem uma série de discussões acadêmicas que eu não vou aqui encher o saco de vocês. Não, é bem acadêmico mesmo. Mas, porra, que loucura, cara, imagina. Ia facilitar muito, ia otimizar muito. Cara, uma parada que eu acho assim muito... como poderia aumentar também os vieses de discriminação e a reprodução dos problemas da sociedade dentro do Poder Judiciário. Não que o Poder Judiciário não tenha seus erros, obviamente, em enviesamento. Mas dependendo da programação desse software e principalmente dos dados que ele se alimenta, poderia ter uma reprodução ou uma ampliação desse problema da sociedade. Uma das coisas que eu acho mais desafiadoras, assim, tipo, quando a gente muda nesses paralelos, por exemplo, a tecnologia é muito rápida. Tudo é muito rápido. Tem uma frase boa do Marcelo Moura para isso. E o direito é muito demorado. O direito lida com os problemas da mesma forma de quando os homens andavam a cavalo. No ano 2024. Então, o nosso planejamento para combater os problemas da sociedade ainda é pensado, ainda é feito da mesma forma de quando os homens de fato iam discutir e pegavam o seu cavalo para ir lá e discutir com o outro. A gente tem carro autônomo hoje. Já tem discussão jurídica sobre se a responsabilidade civil, ou seja, de quem vai suprir com o dano causado por um carro autônomo, vai ser do software, vai ser do proprietário do software, dizendo, se vai ser do quem comprou o carro e assim por diante. E a gente lida no mesmo sistema jurídico pós-Revolução Francesa. Então, é uma pergunta muito interessante e para mim que estou imerso nesse mundo, tanto profissional quanto acadêmico, de tecnologia, a gente lida com isso todos os dias, assim, em ambos os campos. Então, o tempo que o empresário precisa é o tempo do problema dele ser resolvido, não é o tempo do judiciário. O empresário não quer que eu diga para ele qual é a lei que vai resolver o problema, ele quer que eu resolva o problema. Exatamente. Obviamente de uma maneira legal, lógico. Sim. Mas ele não quer que eu diga não. Então eu vou, a partir disso, conforme o artigo tal do Código Tributário Nacional, eu vou optar para, não, esse é o planejamento tributário, esse é o contrato que tu vai seguir. Por isso que é tão importante a comunicação na área do direito. Porque, cara, tu vai falar um monte de abobrinha, um monte de... Não adianta eu te falar, não adianta eu te mandar... Por exemplo, tem alguns clientes que gostam que eu mande a sentença do processo. O que vai acontecer? Ele vai ler um monte de artigos... mais, né? 60 mais. Não sempre. Sério? Não. Mas então tem o sobrinho que faz direito. Não, isso sempre tem. Eu tenho meu sobrinho aqui. Não, sempre tem. E aí tem a discussão, o cliente entende, ele te pergunta, e aí, obviamente, que tu senta, faz uma conversa com ele e explica o que aconteceu. Em regra, tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de, primeiro, compreender de fato o que aconteceu, formulo um e-mail com palavras objetivas, sem o juridiquês, né? Explicando o que aconteceu, quais são os próximos passos, se a gente tem que recorrer, se a outra parte tem que recorrer, né? E, claro, a gente também lida com empresas que têm um setor jurídico interno. E aí, para nós é muito mais fácil. Cara, aí começa as threads de e-mail. Aí tem, claro, aí tem as e-mails, o Slack, né? Eu tô no Slack de uns clientes. A thread do e-mail devolvendo pergunta, cara, isso aí nós temos que acabar, né? Isso aí vai ter que ter, eu não sei o que nós vamos precisar fazer, com quem nós vamos precisar pedir. Vamos ter que acabar com a thread dos e-mails. Mas é um processo, e aí esse é outro ponto do direito. Quando a gente sai da faculdade, a gente aprende processo judicial, mas não processo administrativo. Tu tá maluco, cara? Porque aí vem e-mail, cara, que passou por 7 advogados, cada um deixa seus comentários. Eu aprendi uma expressão ano passado. A higiene do documento ficou horrível, cara. Aí tu vai ver, um documento tá todo rabiscado porque o advogado quis mudar a linha. Eu já peguei minuto assim, o cara quis mudar a linha, né, cara? Eu não vou jogar o colega porque eu entendo muitas vezes por que é feito isso, tá? Mas aí vem a questão da comunicação do escritório, né, cara? do advogado. É que o que é o problema? Agora eu vou defender vocês. São fáceis também. E é o que eu vou defender vocês. O que acontece no nosso caso, empresa de serviço? Cara, a gente foi lá, negociou com o diretor de tecnologia. Fechamos o contrato, vamos assinar, vamos ir pro contrato. Vai pro contrato, chega pro advogado, aqui ó, essa minuta da prestação de serviço do cliente. Não explica que tipo de contrato é, não explica como que é. Claro que o advogado vai fazer os comentários dele. Eu vou te contar um caso que aconteceu com uma empresa
hoje é mais ainda é uma startup. Não posso dizer que é uma empresa do setor de tecnologia. Tá? Ele me chamou na sexta passada, na quinta passada. Olha, precisamos de um contrato super complexo. Super complexo. Para amanhã. Literalmente. Era na quinta e na sexta. Eu falei, olha, fulano, infelizmente não consigo. Eu não entendi nem o que é o contrato. Tá? Então, marquei com uma reunião. Aí eu pedi uma reunião com ele, ele não conseguiu por problemas pessoais. Amanhã a gente vai ter reunião. Eu já falei pra ele, eu preciso de no mínimo uma semana pra isso. Tá. E aí, se eu falar pra ele, não, vou te entregar amanhã, eu sei que eu não vou conseguir entregar, porque eu tenho outras demandas já pré-agendadas. Além disso, é um contrato complexo, e aí muitas vezes, mas o contrato o advogado tem pronto. Não sempre. Não é sempre que a gente tem um contrato pronto pra uma questão específica. É diferente de tu ter uma empresa no qual peça um serviço já reiterado, um serviço, digamos assim, que o objeto do contrato é atualizado, digamos assim. Tu tem um processo com aquela empresa. Fechou o contrato, o cliente te manda um e-mail dizendo, olha, é o mesmo contrato padrão, esse é o objeto. Tu altera, revisa, é isso, beleza. Aí dá pra ser no outro dia, não tem problema nenhum. Agora, tu criar um contrato pra algo específico, o objetivo do nada, aí precisa de tempo pra isso. Não, é muito louco, porque acho que... Mas claro, o cliente entendeu perfeitamente. Porque, cara, porque só joga às vezes uma demanda, né? Sem entender a complexidade daquilo. E aí a importância de ter um advogado que compreende, ou um escritório que compreende as nuances do direito e da tecnologia. Né? Porque se eu for, por exemplo, dizer pro Lucas de 2018 o que é um back-end, o que tu vai fazer no front-end, por exemplo, quantas horas vai precisar, ele vai dizer o que é isso. Entendeu? Agora, com a prática, o dia a dia, conversando principalmente, isso eu acho que é o mais importante, além de abrir o livro de fato e ler, aprender, é entender o que de fato o cidadão faz, entendeu? Porque muitas vezes, em empresa de tecnologia, dependendo do tamanho, obviamente, tu vai ter equipes, onde essas equipes ali vai ser coordenada por um gestor, e aí vai ter ramificações abaixo disso, para construir, enfim, programação, software, assim por diante. E a impressão que te dá é que, meu Deus, é muita gente, para que tanto isso? Só que ao longo da prática, do dia a dia, tu vai compreendendo a importância daqueles players, digamos assim. E tanto por um ponto de vista de compliance trabalhista, como do ponto de vista também das questões contratuais, tu compreender a importância disso te faz ter o alcance dos riscos, né? Que eu acho que é o principal, é o que o empresário quer saber, ele quer entender onde vai dar problema, entendeu? Até para poder decidir. Talvez a atitude mais inovadora que a gente pode ter numa relação entre empresário e advogado é a gente otimizar a nossa comunicação. Atualmente? Entender realmente o que é. Porque, cara, a ferramenta já tem. Mas o maior desafio é a comunicação. E eu vou dizer uma coisa tu quer pro teu advogado e o teu advogado te passar aquilo que... As maiores reclamações dos nossos clientes ao longo do tempo sempre foram a nossa comunicação. Nunca foi o serviço final. Tá? E a gente já contratou mais de uma empresa para melhorar isso, e agora a gente compreende que a coisa está andando da maneira adequada. E não é fazer marketing, não é botar post no Instagram, não é fazer vídeo para reels do Instagram. É de fato encontrar um canal, e o canal que a gente encontrou foi o mais simples possível. É o WhatsApp. É ligar pro cliente. Ligar, como as pessoas do século XX faziam. É ligar, olha, tá tudo bem? Tá precisando? E tem uma periodicidade correta para isso, entendeu? É de fato comunicar e de verdade entregar um produto no sentido de comunicação e não por inglês ver. Tá? Só que isso não é fácil. Não estou dizendo que isso é fácil, não é. Eu tento me policiar, cobrar os meus advogados para isso, mas eu entendo que não é fácil. Por quê? Às vezes tem 30 prazos no dia, 15 prazos no dia, tem que fazer contrato, vocês vêm de tem 6 reunião. anos de escrita aqui no primeiro semestre, vocês já estão se chamando de doutor. Infelizmente. Pô, primeiro semestre, o Arthur Bender fala isso, fala de personal brain. O advogado no primeiro semestre já está se chamando de doutor, já tem todo o jeito de falar, já tem todo... Vendo que a gente sai sem fazer negócio. A gente não sabe fazer negócio. Sim. Então tu te chama de doutor por uma questão lá da época do Império, no Brasil, mas na verdade tu não tem o mínimo para fechar um contrato, não sabe nem fazer um contrato de nada. Tu te forma sem fazer o contrato do teu próprio contrato. Tem que pedir pro colega aprender na prática. Então a advocacia, eu sempre digo assim, eu fechei 5 anos de advocacia, agora que eu tô começando a ser advogado. Não adianta, né, cara? Tem tempo de maturação para tu aprender. Coisas que hoje eu
não tenho peito para fazer, eu tinha 4 anos atrás. Sim, fazia. Ainda bem que nunca deu errado, mas Sim. ao mesmo tempo, coisas que hoje, que na época lá atrás eu não nem imaginava, eu já faço. Sim. Então, de fato, é maturação, é aprendizado, é aprendendo, errando principalmente, e buscando, e isso é uma coisa do direito que eu aprendi muito cedo. Até por influência do Marcelo também, que foi professor há muitos anos. Sempre estar estudando e atualizado. Pô, isso aí, tu sabe que isso aí, desde que a gente começou a conversar mais, isso foi um negócio que me instigou bastante, assim, de vocês, assim, tipo, sempre que a gente conversou, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim, tipo, como vocês davam importância e como vocês falavam com satisfação disso, assim, sabe? Foi muito Eu massa. vou te falar uma coisa engraçada, assim, eu tenho prazer em abrir um livro, comprar livro e estudar. Primeiro, eu sou um capitalista, então vender um serviço novo para um cliente para mim é ótimo. Sim. Tá? Eu compreendo que é um novo valor que eu dou para minha empresa. E entender o escritório como advocacia como uma empresa é essencial. Esse é um outro ponto. Isso aí daria um podcast só, mas pode marcar outro episódio. Até porque tem bastante assunto para falar sobre isso. E claro, eu tô, literalmente, hoje eu entrego a minha dissertação para o meu orientador. Então eu saio daqui, vou lá revisar o que falta revisar e vou enviar para ele. Mês que vem eu defendo e pego, se tudo der certo, né? O título de mestre. E já estou com planos para fazer doutorado. No escritório nós temos mais um mestrando, que é o Gustavo, né? Que tá na área, só que ele é voltado para a área de penal empresarial. Sim. Na PUC em Porto Alegre. Temos outros 3 doutores no escritório, além do Marcelo, que também é pós-doutor. Sim. Então, quantos pós-doutorado? Tem 2 pós-doutorados. Tá louco. Por isso que ele tá careca. Coitado, Marcelo. Sabe que o Marcelo, quando ele começou a dar aula, ele tinha cabelo. Não, ele não tinha cabelo. Só que todo mundo dizia, pô, o Marcelo tinha cabelo, foi logo que ele perdeu o cabelo. Né? E todo mundo achava que ele tinha de fato perdido o cabelo. Assim, não, ele teve um problema de saúde, ele perdeu o cabelo, mas foi coincidência. Ele de fato perdeu o cabelo mesmo, assim, não foi por causa do problema de saúde. Então, aí eu faço piada porque meus dias de cabelo estão chegando ao fim, né, cara? Tá louco. Tá, mas me fala, cara, quando a gente fala de inovação, tipo, o que tu considera no teu dia a dia que tu faz de inovador? Falando de coisas bem práticas. Vou falar até uma coisa paradoxal agora, assim. Eu faço simples. Eu busco organizar a minha agenda do meu dia a dia, fazendo as mesmas coisas todos os dias, para não perder a cultura de, digamos assim, de manter sólida essa rotina. Né? E claro, eu divido a rotina como advogado e como empresário, como gestor do escritório junto com o Marcelo. Então eu tenho esse duplo papel. Então, a primeira coisa, nós temos objetivamente software para nos auxiliar, tanto na parte financeira quanto na parte do direito, assim como, enfim, digamos assim, os extras, como o Trello, sim, que me ajuda. E aí é uma coisa pessoal minha. Eu uso o Trello muito para organizar as minhas pautas, sim, que eu sei que o Legal One, que é o nosso sistema mãe do escritório, não vai alimentar. Então ali é meu controle pessoal, digamos. E buscar, digamos assim, fazer o simples e inovar quando necessário. Sim. Porque não adianta. Prestar serviço é tu fazer bem o 7, o 8 todo dia. Tu vai ter que inovar, vai ter que buscar aprender uma matéria. Teve um caso no escritório no final do ano passado. A empresa trouxe uma bomba, assim. Putz. E de fato é um assunto que eu não tinha domínio. E na verdade ninguém do escritório tinha. E era sobre tecnologia. Só que era um assunto vinculado a Google, que nem a própria jurisprudência do Tribunal de São Paulo, que é onde mais tem o número de processos, tinha jurisprudência consolidada. Ou seja, era algo muito escasso. Aí é o momento de inovar. Aí eu fui buscar leitura em inglês, fui buscar vídeo no YouTube relacionado ao tema, não encontrei. E principalmente fui pro próprio Google, né, lá pros termos e usos que ninguém lê. Ninguém lê. E é super difícil de fazer, inclusive. Porque não é algo simples, é muito mais complexo que um contrato, às vezes, dependendo do caso. Eu fui compreender o que era aquilo, né, para poder construir uma petição inicial, uma ação ordinária, que a gente chama, com uma tutela de urgência antecipada, pedindo para restabelecer o serviço na Google para essa empresa. E assim por diante. Então, esse é o momento de buscar novas ferramentas para poder entregar um novo valor para o cliente. Né?
Agora, além de, obviamente, tem uma coisa assim que eu acho que no dia a dia, eu acho que é um ganho do escritório, assim, também estar sempre atento como eu disse, a respostas inovadoras para problemas complexos. Tem um aplicativo que a gente usa, que é o Verifact. Estou fazendo propaganda. Mas que, para nós advogados, é muito interessante, porque tu consegue validar provas, por exemplo, com certificação criptografada. Nossa. Então, isso é rápido o cliente te vê tu fazendo aquilo, é barato. Então, é interessante tu trazer esse tipo de elemento que, como eu disse, aumenta a eficiência, diminui o custo de valor e tempo e dê o resultado esperado do cliente. Porque no final que é resultado. Sim. E agora pensando tu como gestor do escritório, tá? Botamos terno de gestor, não tem o terno do advogado, terno do gestor. O que é mais dificuldade, né, quando tu tá à frente de um negócio? O que mais dói na hora que tu vai inovar, trazer essa inovação pro teu time? O que é a coisa mais complicada? Assim como tu disse que o advogado, ele aprende a falar o doutor, a falar como um doutor no primeiro semestre, o advogado também tem dificuldade de entender como uma empresa, um escritório funciona. Entendi. Principalmente os donos. Tá? Entender que teu escritório é uma empresa que tu precisa lidar com um orçamento, com um planejamento, com uma reunião sócio financeiro, com um contrato bem feito, com uma cobrança adequada dos inadimplentes, é a maior dificuldade. Porque a gente não foi forjado para isso. A gente foi forjado para ler contrato, a gente foi forjado para entrar com ação, para falar com o juiz. É para isso que a gente estudou. E estuda até hoje. Então essa compreender a importância disso é fundamental. Então eu nem diria que inovar, acho que não, a palavra certa não seria inovar, mas é aprender de fato os conceitos da administração básica. E como é que tu faz isso? Como é que tu supera esse desafio? Errando. A gente errou muito. E estudando. O meu sócio está fazendo um MBA em São Paulo sobre gestão de negócio. Sim. O trabalho aplicado dele ao fim vai ser sobre o escritório de advocacia. E comprando, estudando, conversando muito, indo em palestra disso. E principalmente, eu acho que isso é um ponto interessante, contratando consultores. A consulta, a prestação de serviço também precisa de serviços terceirizados. Né? Então no escritório a gente já passou por um momento onde nós tínhamos financeiro externo, depois nós tínhamos um PPO e agora temos internalizado de novo. E isso foram decisões que a gente foi acertando, errando, compreendendo. E temos ainda um consultor externo, que é até o Luiz, que veio no ano passado, que faz hoje os fechamentos dos trimestres, né, o quarto, que se chama, para a gente compreender como é que está indo o escritório. Então, além, como eu disse, e aí sim, aí ele traz a inovação de Power BI, de elementos relacionados à inovação e de visualização dos números, que para nós é como se nós estivéssemos também pegando a carteira de processos do cliente, organizando isso em tabelas, em gráficos e projeções de provável, possível ou remoto, que são as chances do processo eu ia falar deslindar, fluir ao longo do tempo. Tá certo, exatamente. Então isso e cara, sobre esse papo de gestão é muito interessante porque de fato eu acho que o advogado, além de ter essa dificuldade, os advogados em si, de compreender a importância da gestão, há também um problema de RH. Tu lidar com outros advogados. Pois né, cara? É difícil, não é fácil. Porque de fato por mais que exista um ar nem diria subordinação, mas há uma certa hierarquia dentro do escritório, como qualquer empresa. Mas são colegas. E muitas vezes aqueles colegas sabem mais direito que tu. São mais velhos, têm mais experiência. Já viveram mais. Já viveram muito mais. Então, ter esse tato, aprender isso é muito do dia a dia. Assim. De fato, tu vai aprendendo no dia a dia e, principalmente, muita humildade. Assim. Compreender que tu, cara, não sabe nada e tem que aprender sempre. Ouvir muito. E, cara, e a importância de eventos nesse aspecto ajuda? Ajuda muito porque, além do networking, novos clientes, né? Que tu faz e busca novos clientes, ou sempre, né? Tu sai do teu mundinho, como tu disse. Tirar o terno do gestor, da advocacia, do advogado, e botar um
uma camisa aí para um evento de tecnologia pura e simples, tu vai escutar coisas que tu não está acostumado e aquilo, alguma coisa tu vai aprender. Nem que seja para ti, Não faz não sentido. quero. Né? Sim, Entendeu? sim. Assim como já aconteceu em eventos aqui em Pelotas, que eu, meu Deus, o que estão falando? Assim como outros em Pelotas também, que eu abri minha cabeça. Sim. Né? E aqui em Pelotas a gente tem um capital intelectual muito interessante. A gente, além da produção acadêmica no sentido objetivo de publicação e destaque nacional, a região em si, com o Rio Grande, principalmente, traz um capital humano muito interessante, inclusive, que é exportado para São Paulo. Sim. E a gente que está com a história de São Paulo acaba lidando com pessoas daqui de Pelotas que já estão lá há 10, 15 anos. Né? Mas que estudaram aqui, lá no Federal, fizeram a vida aqui. Massa. Cara, acho que é isso. Baita papo. Muito massa ver assim, esses desafios que tu passa como gestor. E, cara, dentro de uma área tão complicada quanto o direito, tão ortodoxa e tão burocrática quanto o direito, conseguir trazer inovação, conseguir falar disso, com certeza motiva também. Não tem como não inovar em outros negócios, sabe? Não, e eu vou dizer mais, assim, aquele que acredita que o direito não vai se curvar à tecnologia, está fadado ao fracasso. Nós já estamos imersos. Sim. E só vai acelerar o processo. Sim. Né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, semana passada ou retrasada, não vou me lembrar, já disse com essas palavras: em breve teremos inteligência artificial fazendo sentença. Ou seja, haverá no mínimo a substituição de uma pessoa humana produzindo aquilo. Sim. Com segundos, análise rápida e objetiva. Sim. E que, obviamente, vai ter que passar por uma revisão humana, ao menos é isso que eu defendo na minha dissertação. Mas então é um caminho sem volta, a gente não tem como evitar isso. Já existe uma série de law-techs, né, que são empresas do campo do direito que se alinharam à tecnologia para criar produtos e soluções. Né? Existem soluções para o campo tributário, existem soluções para o campo contratual, assim como, enfim, existem empresas de software que fazem isso, né? Por todos os campos. Então isso já é um caminho do direito, já existem várias empresas desse tipo, e de fato é preciso aceitar e conhecer. E claro, quem quiser estudar e se alinhar às matérias de direito vinculadas à tecnologia tem que estar sempre atento. Sim. Mas cara, muito obrigado pelo tempo. Eu que agradeço. A gente trocar essa ideia, foi muito bom. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Faz. Antes de terminar o episódio. A tua compreensão do direito, além do tempo que o direito precisa prestar para o empresário, ela está vinculada a requisitos objetivos de contratação, ou seja, tu escolhe o advogado a partir da tua experiência ou digamos assim, de um campo de conhecimento mesmo. Sim. Ou ele ainda está vinculado muito à indicação? Indicação. Cara, indicação e ele entender o que eu tô passando. A dor, sabe? Porque é o mesmo exemplo do médico. Cara, cada vez mais a gente tá indo para um lado de ter mais especialistas e menos generalistas. Exatamente. Nesse ponto de consultoria, principalmente, sabe? Então, cara, eu tenho que entender, tem que entender o que eu tô passando para me orientar, sabe? Aquela ideia do geral, não, cara, tem um cara geral ali que vai. Pode dar certo? Pode, às vezes o Tilenol resolve aquela dor de cabeça. Não, resolve, mas você vai ter que entender por que ela tá aparecendo. Exatamente. Então, acho que é muito isso. Essas áreas, assim, tipo, contabilidade e direito, o cara tem que entender o que eu tô passando. O cara tem que entender a minha realidade. Eu não posso explicar para ele a minha realidade. Sim, ele tem que, de fato, compreender o que aconteceu já. Né? Exatamente. Seu dia a dia. Mas, onde é que o pessoal te acha? Onde é que o pessoal acha o EDMA? Cara, a gente tem tanto o site do escritório, mmoradvogados.com.br, o meu Instagram, que é @dalpass, e as redes sociais do escritório também, que é Marcelo Moura, Advogados Associados. Show de bola. Você nos encontra também no @nave9tech, Miguel Xerdim. Deixem seus comentários, seus feedbacks. Nos vemos na próxima semana. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.